Boa noite! Boa noite, que a paz de Deus seja contigo, seja com todos nós. Nesta noite é sempre com grande alegria que nós podemos nos juntar por esta plataforma e podermos louvar ao Senhor. Sabemos que não é a mesma coisa, mas também sabemos que Deus utiliza instrumentos e utiliza meios para que a palavra de Deus seja proclamada até aos confins da terra. Então que nós possamos ser esses instrumentos de amor, de reconciliação que Deus usa para alcançarmos os perdidos, alcançarmos aqueles que não têm a esperança que nós temos. E essa esperança é Jesus Cristo. Então nesta noite eu te convido a tu deixares, a tu dares lugar ao Espírito Santo para que Ele possa ministrar no teu coração, através do louvor, através da adoração, através da partilha da palavra, que a palavra de Deus possa transformar o teu coração e que tu possas encontrar aquilo que tu precisas em Cristo Jesus. Eu te convido a tu fechares os teus olhos e poderes orar comigo nesta noite. Obrigada, Deus, por mais esta oportunidade que nós temos de te louvar, Senhor. Obrigada, Deus, porque tu um dia, Senhor, escreveste o nosso nome, Pai, no livro da vida, Deus, e hoje podemos ser teus filhos. Obrigada, Senhor, porque tu vives para todo o sempre. E é um grande privilégio nós sabermos que temos connosco um Deus maravilhoso que se compadece de nós, que é Pai, Pai que consola, Pai que protege, Pai que nos liberta, Pai que nos traz o amor que nós precisamos, Pai que nos corrige, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado em cada dia da nossa vida. Pai, que nós possamos dizer como Jó disse, o meu Redentor vive. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que eu possa estar a passar, mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. Amém. E que Ele tem o melhor para todos nós. Pai, recebe o nosso louvor nesta noite, Pai, como um sacrifício vivo e agradável para Ti. Perdoa, Senhor, se de alguma maneira, Deus, o nosso coração está endurecido, perdoa se de alguma maneira, Senhor, nós nos afastamos da Tua presença. Que hoje, Senhor, seja o dia em que nós possamos nos arrepender. Que hoje seja o dia, Senhor, da salvação. Que hoje nós possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paizinho, que Tu possas ministrar em cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, então. Cobriu meu pecado, se o sangue
Redentor, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, Ele vive para todo o sempre. Ele não está pregado numa cruz, não. Ele não está simplesmente morto, não. Ele ressuscitou e Ele vive para todo o sempre. Amém. Nós temos a quem clamar. Nós temos a quem pedir socorro, nós temos a quem nos refugiar e esse nome é Jesus Cristo. Amém? Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, porque tu dizes na tua palavra, Pai, para nós te darmos o nosso fardo, que é tão pesado tantas vezes, e carregarmos o teu, que é suave e leve. Nós acabamos de cantar que tu levaste os nossos fardos, Senhor. E tu queres levar os nossos fardos porque tu és um Pai que se compadece de nós. Tu és um Pai que sabe as lágrimas que caem da nossa cara, Senhor. O socorro, o grito do nosso coração. Quantas vezes, Senhor, no silêncio, Pai. Mas tu sabes, É verdade. tu conheces. E tu não negligencias, Senhor, cada pedido, cada lágrima, Senhor. Tu não rejeitas um coração quebrantado quando está em tua presença. Senhor, os nossos corações, Pai, estão diante de Ti. Estão diante de Ti, Senhor, porque precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Como o ar que nós respiramos, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos que Tu nos leves, Senhor, ao lugar, Senhor, ao lugar de intimidade, Deus, onde podemos conhecer o Teu coração, onde podemos, Senhor, falar contigo diretamente, Jesus. Sem qualquer restrição, Senhor, porque Tu ouves, Senhor, Tu conheces. Querido Jesus, eis-nos aqui nesta noite, Pai. Não negligenciamos, Senhor, também a salvação. Não negligenciamos também o sacrifício, Senhor, esse sacrifício que nos deu acesso a Ti, Pai. Esse sacrifício que fez com que Tu vencesses a morte, Pai, as doenças, Senhor, os pecados, Senhor. Tu venceste naquela cruz. E hoje nós podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Não pelo nosso mérito, Deus, mas porque Tu o fizeste, Deus. E não há maneira de nós pagarmos esta tão grande dívida, Senhor. Por isso nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Rendemos o nosso coração, Senhor. Que o Teu reino venha até nós, Senhor. Que a Tua vontade, Pai, ela possa prevalecer acima dos nossos sonhos, acima dos nossos projetos, acima dos nossos ideais, Senhor. Estabelece a Tua vontade, Pai. Estabelece o Teu reino em cada um de nós. Faz isso, Senhor. Toca, Senhor, em cada vida. Eu te peço, Espírito Santo, vai ao encontro, visita cada lar, visita cada família, Senhor. Visita cada enfermo que possa estar, Pai, num hospital, Deus, sozinho. Pai, visita cada pessoa que possa estar em algum lar, Deus. Visita o Teu Amém. povo, Deus, nesta noite, Jesus. E faz o Teu querer, Senhor. E faz o Teu efetuar em cada um, Jesus. Mas eu te peço, em nome de Jesus, que Tu possas fortalecer, Senhor, a fé de cada um. Pai, que possamos persistir nesta caminhada. Quantas vezes, Senhor, nos encontramos no vale, Senhor. Quantas vezes nos encontramos no deserto, Deus. Mas Tu estás lá, Senhor. Tu estás connosco, Jesus. Porque Tu és a razão do nosso viver. É verdade, Jesus, Tu és a razão do nosso viver. Então, nesta noite, nós possamos dizer com o nosso coração que Te amamos, Deus. Que Te amamos com todas as nossas forças, Senhor. Que Te amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Jesus. Que nesta noite, meu irmão, Tu possas dizer isso. Possas abrir o teu coração e possas dizer: Senhor, Jesus, eu amo-te, Pai. Eu amo-te tanto. Eu amo-te tanto. Eu amo-te tanto, Jesus. Jesus, eu te amo de coração. Com minha
Jesus, Senhor, eu entro em Tua presença, Senhor, porque Te quero dizer o quanto eu Te amo, Deus. Que cada um de nós, Senhor, nas suas casas, individualmente, Pai, possa dizer o quanto Tu és importante, o quanto Tu és especial e único, Deus. A salvação vem de Ti, Jesus. A salvação é individual, Deus. Então que cada um, Senhor, se possa arrepender dos seus pecados e possa reconhecer que Tu és o Senhor, que Tu és o único Senhor, o único Salvador. Visita o Teu povo, Jesus. Aproxima-os, Senhor, para perto do Teu coração, Deus. Que eles possam sentir saudades de buscar a Tua face, saudades, Senhor, de se entregar verdadeiramente àquele que é a razão, aquele que deveria de ser a razão da nossa existência, Jesus. Toma o Teu lugar, é isso que eu Te peço nesta noite, Pai. Toma o Teu lugar em cada vida, Jesus. Sabemos que Tu estás próximo e Tu vens buscar uma igreja pura, uma igreja que não negligencia, uma igreja, Senhor, que busca o Teu coração, que tem azeite na sua vasilha, Pai, que está pronta para o noivo, Jesus. Senhor, agrada-te de nós, Senhor, agrada-te do nosso coração, agrada-te, Senhor, do nosso falar, Senhor, agrada-te do nosso viver, Jesus. Agrada-te de nós, Senhor. Agrada-te de nós, Senhor. É isso que eu Te peço, Jesus. A todos os irmãos, Senhor, que se encontram de férias, Deus, que eles não retirem férias de buscar o Teu coração, Deus, mas que eles possam estar mais unidos, unidos na fé, unidos no propósito da oração, unidos, Senhor, em conhecer-Te mais e mais, em meditar na Tua palavra, em ser praticante da Tua palavra, Jesus. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Tu és a razão do meu viver, Jesus. A razão do meu viver. E para sempre eu vivo pra Te adorar. Aleluia. Jó era um homem de intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz que ele era um homem reto, um homem temente a Deus. E no último capítulo de Jó, capítulo 42, Jó, ele disse assim: antes eu conhecia-te só de ouvir, eu hoje conheço de te ver. Isto significa intimidade, isto significa cumplicidade, isto significa uma entrega total e verdadeira. Que nós possamos ser assim, dia após dia, buscando a face do Senhor. Que Deus te abençoe, recebe um abraço nosso cá de casa. Se estás de férias, que tu possas buscar o Senhor, porque Ele, mais do que nós podermos estar numa praia, num hotel, no campo, melhor que tudo, é Ele que renova as nossas forças, é Ele que renova a nossa mente, é Ele que renova todo o nosso ser. Por isso, busca o Senhor, porque só Ele pode renovar todo o teu interior. Por isso, nunca te esqueças de buscá-lo. Nunca te esqueças de buscar primeiramente e dar ações de graça por tudo aquilo que tu tens, por tudo aquilo que tu podes estar a usufruir. Foi o Senhor que deixou, foi o Senhor que permitiu. Por isso nunca te esqueças disso. Ser grato ao Senhor em todos os momentos e em todas as coisas. Um grande beijinho, contamos contigo domingo às 10 da manhã, juntos para celebrar aquele que está vivo para todo sempre. Um grande beijinho, Deus te abençoe. Tchau! Boa noite, irmãos. É com grande prazer que mais uma vez nós podemos estar aqui a falar a palavra de Deus e é uma grande honra eu poder transmiti-la a cada um de vocês. Agradeço desde já pela plataforma a Deus porque nós podemos ter este método de chegar à tua casa, este método de podermos comunicar e podermos falar da palavra de Deus. Antes de começar a falar aquilo que eu hoje trago para vocês, eu gostaria de orar. Por isso, se tu puderes aí em tua casa,
Fecha os teus olhos e acompanha. Obrigada, Deus, por esta noite, Deus. Obrigada, Senhor, por cada um, Senhor, que está, Senhor, a assistir, Senhor. Obrigada, Pai, por cada casa, por cada família. Obrigada, Deus, acima de tudo, pela vida, Senhor, que Tu nos tens dado, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por podermos acordar, Senhor, podermos ver, Senhor, podermos viver. Obrigada, Senhor, até pelas tribulações que nós temos passado, porque sabemos, Deus, que é na provação que nós somos, Senhor, fortalecidos. Obrigada pela Tua presença na nossa vida, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu grande amor, Deus. Obrigada por nos ensinares todos os dias, Senhor, que nós temos que perdoar, Senhor, que temos que amar, que temos que abraçar, Senhor, que temos que esquecer, Senhor, daquilo que não presta, Senhor, daquilo que não provém de Ti, de toda a maldade, Deus. E, Senhor, encher a nossa mente, Senhor, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, Senhor, daquilo que é bom, Senhor. Senhor, obrigada, Pai, porque Tu és bom. Obrigada, Senhor, porque nos retiraste, Senhor, das trevas e colocaste, Senhor, a cada um de nós no Teu reino, Senhor, da Tua maravilhosa luz, Senhor. Obrigada, Senhor, por clareares, Pai, por iluminares, Deus, a nossa vida ao ponto, Senhor, de nós nos podemos arrepender, Senhor, das nossas transgressões contra Ti, Pai. Senhor, Te peço por cada um, Senhor, que está a ver, Senhor, por cada um, Senhor, que está na sua casa, cada família, Senhor, representada, Senhor, que Tu possas ser com cada casa, enchendo, Senhor, as suas casas, as suas famílias do Teu Santo Espírito e convencendo cada coração de que só Tu és Deus, Senhor, só Tu és o Salvador das nossas almas, Pai. Senhor, quebra, Senhor, todo o jugo, quebra, Senhor, tudo aquilo que vem fazer impedir, Senhor, de os ouvidos, Senhor, e do coração, Senhor, da mente, ouvir, Senhor, aceitar a Tua palavra, Deus. Senhor, quebra, Senhor, todas as barreiras, Pai, toda a distração, Senhor, tudo aquilo, Senhor, todas as questões, Senhor, que vêm embaralhar, Senhor, que Tu possas, Senhor, clarear a Tua palavra nesta noite, Deus, e que possam entender, Senhor, e fazer, Senhor, fruto tanto em mim como a todos aqueles que estão a ouvir, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Senhor, por todas as coisas, Pai. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Sê connosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar de 1 Timóteo 6,3. Se tens a tua Bíblia perto de ti, que tu possas abrir e seguir. 1 Timóteo 6,3. E antes de falar de 1 Timóteo 6,3, eu gostaria de fazer um apanhado de tudo aquilo que Paulo estava a falar para Timóteo desde do capítulo 1. E desde o capítulo 1 que Paulo aborda as falsas doutrinas, chama a atenção sobre algo que estava a acontecer naquele tempo, naquela igreja, na igreja de Éfeso. E Paulo traz à realidade aquilo que estava a acontecer e chama a atenção, exorta a Timóteo para certas coisas. Paulo também fala para Timóteo o dever de, orar, de termos que orar por todos os homens, o dever da mulher cristã, o dever dos bispos, dos diáconos, a apostasia nos últimos tempos, a fidelidade perante o ministério, acerca dos velhos e viúvas, acerca dos presbíteros e vários conselhos e deveres e todas essas coisas que nós devemos ler e aprender, porque isso faz parte da nossa vida hoje. E nós temos que entender, temos que começar a buscar, ler a palavra de Deus, buscar saber o que Paulo, o que João, o que Tiago, o que Pedro, o que até Abraão, Moisés, todos esses que foram exemplo para nós e são exemplo para nós até hoje, para que haja arrependimento também no nosso coração e para que nós possamos entender aquilo e como é que Deus trabalha com o ser humano. Mas hoje eu quero abordar este assunto de 1 Timóteo 6,3, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína,
porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça e piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Até aqui a palavra de Deus. Eu hoje quero falar sobre aquilo que Paulo traz ao conhecimento de Timóteo e chama a atenção a Timóteo para que ele tenha esta atenção, este zelo, esta preocupação. E Paulo, basicamente, o que ele fala nesses versículos que nós acabamos de ler, ele faz a conclusão das suas exortações e conselhos, descrevendo a denúncia ao caráter dos falsos mestres e as suas influências que se opõem à verdade. Paulo, basicamente, ele mostra, ele descreve o fruto desses falsos profetas, desses homens que falam a palavra de Deus, mas de uma maneira distorcida. E hoje eu quero abordar isso, porque realmente há muita gente a falar da palavra, mas há pouca gente a discernir a palavra. Por isso, no versículo 3 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Paulo começa logo a falar de algo importante, a falar que aqueles que falam além ou arranjam maneira ou métodos de falar da Bíblia, mas em coisas que não estão relacionadas com a sã doutrina, que não está relacionado ou que não vai gerar o fruto que realmente Jesus tinha previsto, que Jesus tem como foco para a nossa vida, então desde já nós devemos desconfiar, desde já devemos julgar essa doutrina, julgar essa palavra e estudarmos e analisarmos tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós temos aprendido de fora e até de dentro. Se alguém ensina uma doutrina diferente à verdade divina, que é projetada para produzir santidade, porque é para isso que serve essa doutrina, é para que produza santidade em nós, é para que produza o arrependimento e quer trazer saúde e moral e corromper os bons costumes. Esses são os falsos profetas. Quem vem corromper os bons costumes de Jesus, dizendo ou arranjando um argumento como hoje em dia os tempos mudaram, temos que evoluir. Jesus não é o tipo de ser, o tipo de santo que tenha que evoluir, porque ele é santo, ele é perfeito, ele não precisa de uma evolução. Ele é perfeito em todo o tempo e ele encaixa-se em todo o tipo de pessoas. O arrependimento pelo Evangelho, pela palavra, pela cruz, pelo sacrifício de Jesus, ele encaixa em todos aqueles que creem nele. Por isso é que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o caráter de Jesus, a maneira como Jesus fez as coisas, o Evangelho, a palavra, a sã doutrina da palavra de Deus, ela é perfeita. Ela não precisa de evolução e ela não precisa de outro tipo de métodos para ser transmitida. Temos muito que aprender. A palavra de Deus é extensa, é grande e é grandiosa e há coisas que ainda nós não aprendemos como deve ser. Por isso nós não devemos inventar coisas ou métodos que a própria palavra não descreve. E diz no versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. Até aqui. Vemos o caráter de alguém que quer subsair no Evangelho e que não quer de maneira nenhuma que Jesus subsaia, mas quer ganhar com o Evangelho, ganhar o seu próprio querer, a sua própria vontade. E nós podemos ver as características que Paulo fala para Timóteo. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce invejas, porfias, blasfémias e ruins suspeitas. A palavra delirar significa aqui, neste versículo, uma mentalidade doente, uma obsessão, um colocar discórdia com questões e debates que geram discórdia, que
confusão, que geram falta de entendimento, que geram ainda mais dúvidas. E também quer dizer, este tipo de palavra que Paulo usa aqui também tem a ver com o ciúme do sucesso de outros, da imundícia de mente. E nós podemos ver que Paulo abrange palavras muito fortes, como nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. Isto é a mentalidade daquelas pessoas que não conseguem ter a verdade e falar a verdade e seguir a verdade. Eu não estou a falar que isso aconteça no meio de nós, não estou a falar que isso aconteça em tudo aquilo que nós ouvimos, mas nós temos que fazer uma triagem das palavras que nós temos ouvido, de onde nós temos tirado a nossa comida para o dia-a-dia. Nós temos que ver, saber e conhecer aquilo que realmente Jesus quis fazer em cada um de nós na nossa vida e aquilo que Ele ainda quer fazer na tua e na minha vida. Amém? No 5, passemos ao versículo 5, diz, e ele continua, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando de que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Paulo está a falar sobre a corrupção no entendimento, o privados da verdade, olhando para a piedade como motivo de ganho, de fama, esta fonte de lucro. Como também aconteceu, e eu sei que cada um de nós também conhece essa história, com o Simão, aquele homem que era mágico, em que Pedro e João estavam a fazer imposição de mãos, a orar para que o Espírito Santo entrasse nas pessoas. E aquele homem que já fazia negócio com a sua magia, com a sua ilusão, ele olhou para aquilo como uma fonte de lucro. Então ele tentou comprar aquele poder de poder dar o Espírito Santo às pessoas, de entregar o Espírito Santo, este estilo de vida que eles tinham em santidade, e por isso é que podiam fazer e exercer esse poder de Deus. Então este homem olhou para isso como uma fonte de rendimento, como uma fonte de lucro, e ele quis subornar a Pedro e a João. Só que Pedro não foi na conversa, Pedro não deixou que ele nem que acabasse de falar, porque realmente Pedro tinha temor a Deus e sabia o porquê de ele estar a fazer isso, sabia que é preciso uma vida em santidade, que era preciso ter o propósito certo para usar esse poder, para usar este propósito de colocar o Espírito Santo dentro das pessoas, de falar o Evangelho, de libertar essas almas do inferno. E este homem não entendeu o propósito, ele simplesmente queria fazer aquilo de uma fonte de lucro. No versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Vou voltar a ler. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. A piedade neste versículo significa a fé na providência de Deus, a renúncia à sua própria vontade, a esperança da recompensa na vida futura, ou podemos dizer na vida eterna, e um esforço consistente ou contínuo para agradar a Deus. Isto é o que quer dizer a piedade neste versículo de número 6. Paulo estava a falar desta piedade que é esta fé na providência, esta fé em Cristo Jesus, que tudo aquilo que eu preciso, que realmente eu necessito para viver nesta terra, Ele irá prover, Ele irá acrescentar na minha vida. E também fala sobre a renúncia à sua própria vontade. E não era isto que Paulo estava a falar cá em cima, nos versículos de cima. O caráter é completamente diferente. A maneira de usar a piedade é completamente diferente. Nós podemos usar a piedade como fonte de lucro, falando do Evangelho para ganhar e para sermos famosos, ou podemos realmente fazer aquilo para o qual Jesus nos chamou, para falar o Evangelho, para que haja o arrependimento, para que haja a separação do mundo, para que as pessoas parem de querer pecar, mas reconheçam Deus como o único Salvador, o suficiente, e se recomponham, se tenham uma restauração, nascer de novo, uma mudança de dentro para fora. Isto é que é o verdadeiro Evangelho. E Paulo também fala sobre a esperança da recompensa na vida eterna. Essa é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança, é isto que tem que nos mover. Eu não estou aqui para acrescentar
coisas aqui nesta terra, não estou aqui para juntar, esta é a palavra certa, para juntar tesouros aqui, para juntar riquezas aqui. Eu estou aqui para chegar ao máximo possível de almas e falar o máximo possível do Evangelho de Cristo, para que aqueles que eu conheço, para que aqueles que eu amo, eles possam desfrutar da vida eterna a meu lado também. E Paulo fala sobre isso, ele fala sobre esta esperança, sobre esta recompensa futura. E nós temos que nos agarrar às promessas que Deus tem deixado na sua palavra. Não podemos só agarrar-nos em estes métodos ou essa maneira de fazer as coisas, de eu pago, eu tenho, se eu for isto, eu vou ser respeitado por aquilo. Eu não posso agarrar àquilo que o mundo, àquilo que este movimento mundano, este movimento da maldade requer de mim. Eu tenho que me agarrar àquilo que o meu mestre, o Deus de toda a terra, o Todo-Poderoso, o Rei imortal, aquele que é invisível, mas aquele que é real, aquele que morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele é o único que nós podemos dizer que morreu e ressuscitou, que hoje ainda está vivo e que não há nada que possa retirar a sua vida para sempre. Ele é eterno. E nós temos que concordar com isto, irmãos. Temos que começar a colocar a nossa mente ligada às promessas eternas de Deus e deixar para trás tudo aquilo que é provisório nesta terra. E Paulo também fala sobre o esforço, a consistência, o continuar a querer agradar a Deus. Esta vontade de querer continuar a falar de Deus, a agradá-lo, em vez de estarmos preocupados em agradar pessoas, agradar familiares com palavras bonitas, nós podermos agradar a Deus com esforço contínuo, dando a nossa vida, dando o nosso sangue pelo Evangelho, não deixando que possam silenciar a nossa voz, que possam silenciar a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é para isso que nós vivemos, é nisto que acreditamos, é isso que move a nossa vida. Amém? E a piedade, ela é o fruto de uma vida que é vivida à luz da eternidade. Quem demonstra piedade, quem vive na piedade, é um fruto gerado de uma vida vivida à luz da eternidade, uma vida vivida não por esses costumes mundanos, nem pelos interesses carnais, mas uma vida que sabe o que realmente interessa, que sabe o que realmente tem valor. Amém? E nós podemos ver o raciocínio desta provisão de Deus no versículo 7 e 8. Diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo fala sobre o método de nós podermos não ficar frustrados nas coisas que nós ansiamos ter, mas ficar contentados com aquilo que realmente Deus tem para nós. Ele fala no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Basicamente o que Paulo estava a dizer é que esta estadia nesta terra, ela é breve. E nós iremos sair desta mesma terra, da mesma maneira que nós entramos. Nascemos sem nada e sairemos ou morremos nesta terra ou partiremos para a vida eterna sem levar absolutamente nada daquilo que é daqui. Então, a importância das coisas que tem esta terra, ela é zero para aquilo que vai acontecer na vida eterna, para o que realmente é a extensão da vida. É zero, não vale nada. E nós podemos ver isso porque nós nascemos sem nada. E isso já é um sinal, um facto de que as coisas deste mundo, elas perecem, elas acabam, elas não têm qualquer valor. Claro que nós necessitamos de certas coisas para vivermos, mas nós temos que acreditar na provisão de Deus, como diz no 8, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aquilo que nós precisamos é o sustento de cada dia, de comer, porque precisamos de viver, e também aquilo que nos cobre, que cobre a nossa nudez, que cobre aquilo que nós temos, que cobre o nosso dia-a-dia do frio, do calor, aquilo que nos ajuda a continuar a viver nesta terra. Mas isso não pode ser o motivo de eu viver. Isto é para que eu consiga continuar a viver. Mas o verdadeiro motivo para o qual eu tenho vida é porque Jesus Cristo me resgatou do inferno, porque Jesus Cristo trouxe a esperança à minha vida, porque Jesus Cristo me ensina a amar, Jesus Cristo ensina-me a ter fé, Jesus Cristo ensina-me os princípios que eu devo ter
e as ações que eu devo exercer na minha vida. Amém? Mas Deus promete suprir todas essas necessidades quando Ele é amado acima de todas as coisas, ou melhor, como diz a palavra de Deus, buscando aqueles que buscam o reino de Deus acima de todas as coisas. Todas estas necessidades, elas são acrescentadas. Isso é promessa de Deus. Então nós não devemos nos preocupar ou andar ansiosos por essas coisas, para alcançar esse tipo de coisas, mas confiando em Deus e exercendo a palavra dEle, continuando em fé, buscando aquilo que realmente importa e aquilo que realmente é eterno. Vamos passar a ler o versículo 9, que diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E aqueles que não estão contentes com as necessidades desta vida são aqueles que a palavra de Deus descreve como os que querem ser ricos. Aqueles que não estão contentes com aquilo que Deus nos dá, com o pão nosso de cada dia. Aqueles que não estão contentes de ter realmente aquilo que nós necessitamos de ter, em vez de estarmos de subsair nesta terra com riquezas, mas sabendo que amanhã eu vou ter o que comer, amanhã eu sei que mesmo que eu tenha e passe por dificuldades, Deus é comigo. Mesmo que haja um mar à minha frente, eu sei que Deus vai abrir esse mar. Mesmo que eu tenha dificuldades no meio da tempestade, eu sei que Deus acalma a tempestade. E estas pessoas que não estão contentes, que não se contentam com a dependência de Deus, são essas que querem ser dependentes e que querem ganhar as riquezas do mundo. É basicamente isso que Paulo fala neste versículo de número 9. No versículo 10, vamos passar a ler: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se traspassarão a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porquê, irmãos? Porque essa ambição e descontentamento à previsão de Deus produz o quê? Decepção, desonestidade, desrespeito pelos direitos dos outros, descuido em relação a valores espirituais, de uma luta incansável para alcançar mais do que a sua vida e de uma luta incansável para alcançar mais do que realmente é a tua parte dos bens nesta terra. Alcançadas essas coisas passageiras, tomaram o caminho ou escolheram o caminho na vida e são desviados da fé, abandonando os princípios cristãos e da verdade e da verdadeira doutrina e do verdadeiro evangelho, e tomando para si a avareza, o fazer a vontade da carne, o continuar neste movimento do mundo que é: tu és rico aqui, então tu tens tudo. Se tu podes ter todas as coisas aqui no mundo, podes ser adorado aqui no mundo, para quê seguir a Deus? Para quê ter um Deus provedor se eu não preciso daquilo que Ele me dá? Eu preciso de mais nesta terra. Então cresce uma avareza dentro do coração do homem, e essa avareza tem sido a arma a qual se comete suicídio espiritual. Esta é a principal arma que tem provocado o suicídio espiritual, o querer ter mais, o querer viver nesta vida, o querer fazer e fazer aquilo que os outros fazem, ter a vida que os outros têm, poder usufruir das coisas desta terra, o descontrolo da mente, de nós deixarmos de querer saber aquilo que Deus quer, deixarmos de estar separados deste mundo, deixarmos de buscar a santidade, de buscar sermos melhores. Então entra vários sentimentos dentro do coração do homem. Entra este egocentrismo, essa maneira, essa luxúria de querer viver, esta maneira de passar uns por cima dos outros, porque isto é insaciável, é algo que é insaciável, a busca das riquezas. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então, passemos a ler agora o versículo de número 11. Diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paulo está a falar para Timóteo e ele está a dizer que tu, como homem de Deus, como exemplo, como aquele que cresceu ouvindo a doutrina, aquele que foi escolhido para que
continuasse, fizesse o continuar dessa doutrina, o continuar deste movimento de Cristo, de querer chegar às almas, de querer retirar as almas do inferno. Ele está a falar para Timóteo e diz: tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Foge da cobiça, a todas essas coisas que o mundo ama. A justiça é a favor da fé e a piedade é a favor do amor. Cada uma reproduz a outra e a paciência e a mansidão é o que precisamos para resistir com êxito ao sistema do mundo, à incompatibilidade entre Deus e o mundo. É disto que nós necessitamos, de viver pela justiça, de viver pela fé, de amarmos cada vez mais as pessoas, de amarmos cada vez mais as almas, de termos esta preocupação, este objetivo de vida, este foco de arregaçarmos cada vez mais almas. Devemos ter esse objetivo na nossa vida de ter e roubar as almas do inferno, retirar as almas do inferno, trazendo o que é esta doutrina. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus liberta os corações. E nós estamos a falar, se há uma libertação, há também uma escravidão. Se há uma escravidão, tem que existir uma libertação. Então, se a palavra de Deus diz que essas palavras que Deus liberta os cativos de coração, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão no mundo e andam como a onda do mar, para trás e para a frente, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Quando acontece uma catástrofe, não temos esperança para orar, não temos esperança para pedir a ninguém, não temos alguém que faz o impossível por nós, não temos a quem clamar. Isto é algo que devia de ser de grande alegria para nós que servimos a Deus, podermos falar, transmitir. Deus é a resposta para todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é aquele que deu o seu Filho, deu aquilo que tinha de melhor para que nós pudéssemos ser melhores, para que nós pudéssemos chegar a Ele, para que nós pudéssemos ser dignos de estar diante dEle. Então, irmãos, com esta palavra, eu deixo-vos aqui este raciocínio, eu deixo-vos aqui este parecer de Paulo para Timóteo, que nós devemos ter cuidado, tanto com esses sentimentos, com essa vontade de querer ter coisas além daquilo que nós temos, em que destrói a gratidão diante de Deus, e também termos atenção àquilo que nós temos ouvido falar sobre a Bíblia. Seja uma pessoa zelosa, seja uma pessoa que lê a palavra, que esmiuça cada versículo, que ora, uma pessoa atenta, uma pessoa que manobra bem a palavra. Não se deixe enganar por qualquer pessoa que massaja o seu ego, que diga que Deus irá realizar todos os teus sonhos. Claro que sim, mas segundo a vontade dEle. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos a dizer: Tu és o Senhor da minha vida. Tu controlas todas as minhas decisões a partir de agora. Tudo o que eu fizer tem que ter um sim e um amém de Deus. E nós às vezes ouvimos pregações, ouvimos palavras que não são consoante aquilo que a palavra de Deus faz e fala. Aliás, que não geram o fruto de arrependimento, o fruto da santidade. E nós temos que desviar-nos disso. Estamos nos últimos tempos, sabemos que Jesus vai voltar porque é promessa de Deus e Ele jamais mentiu, jamais Ele deixou de cumprir aquilo que prometeu. Então nós sabemos que o tempo está próximo e que Ele irá julgar aqueles que negaram a verdade, que rejeitaram a verdade. Ele irá colocar as vidas que creram em Cristo no céu e irá colocar as vidas que não creram em Cristo, que negaram a verdade, no inferno. Isto é importante nós podermos transmitir às pessoas sem medo, mas com ousadia, porque o fim está próximo, o fim deste mundo, porque a vida eterna, tanto no inferno como no céu, ela é eterna, ela não acaba, o sofrimento não acaba e a alegria da salvação também não acaba. Então nós devemos desmiuçar estes assuntos dentro das nossas casas, mesmo sendo atacados. Irmãos, eu também tenho família que não conhece a Cristo, que rejeita Jesus Cristo de todas as maneiras e cores e que fala e que tenta colocar questões e debater sobre certas maneiras de viver em Cristo. Eu sei o que é que vocês passam também, por isso eu estar a dizer, vamos fazer a vontade de Deus, porque Ele nunca mentiu e nós podemos contar com Ele para todas as coisas e podemos contar com Ele principalmente para aquelas que são impossíveis a nós. Então, creia em Cristo Jesus e continue a pregar a palavra de Deus. Eu gostaria de orar para terminar. Obrigada a Deus
pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu nos ensinas, porque Tu nos exortas, Pai, porque, Senhor, Tu colocas, Pai, o discernimento na nossa mente para nós podermos entender, Deus, aquilo que Tu queres, Senhor, que nós façamos, Pai. Senhor, Tu não és um Pai que nos deixa, Senhor, abandonados por aí, Senhor, sem saber o que fazer. Senhor, não és um Pai que não traga a provisão à nossa vida, Senhor. Sabemos que Tu és um Pai zeloso, que cuidas de cada um de nós e que Tu tens cuidado, Senhor. E isso, Senhor, demonstra-se, Deus, quando, Senhor, nós temos e passamos pelas provações, Senhor, pelas tribulações, e Tu tens-nos levantado do pó, Senhor. Tu tens-nos levantado desses poços, Senhor, fundos, Deus. Tu tens sido connosco, tens limpado as nossas lágrimas, Deus. Tu tens tirado, Senhor, o sofrimento dos nossos corações, Senhor. Senhor, se nós olharmos para trás, temos tanto que te agradecer, Senhor, do lugar onde Tu nos tens tirado, Senhor, da força, Senhor, que Tu nos tens dado, Senhor, do conhecimento, Senhor, que Tu tens colocado em nós, Pai. Senhor, e com a gratidão que nós temos no nosso coração, que nós possamos partilhar, Senhor, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que realmente importa, Pai, aquilo que é eterno, Deus, em nome de Jesus, Deus. Afasta de nós, Senhor, toda a incredulidade, Senhor, tudo aquilo que nos leva, Senhor, para trás, Senhor, Tu nos leva com saudades de estar no mundo, Senhor, que nos levam, Senhor, a pensar, Senhor, que estamos frustrados porque não temos o que queremos. Pai, retira essa soberba de dentro do nosso coração e traz, Senhor, a gratidão, porque todas as coisas, Pai, todas as coisas cooperam, Senhor, para aqueles que em Ti creem, Senhor, que em Ti esperam, Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, Te agradecemos, porque Tu és fiel, Senhor, verdadeiro, e Tu não mudas, Senhor, és imutável e és imortal, Senhor. Ninguém consegue Te tirar a vida, Senhor. Por isso, Senhor, Te agradecemos, Senhor, por nos teres escolhido, Deus, e Te agradecemos pelas nossas famílias desde já, Pai, porque pela fé, Senhor, nós iremos conseguir falar e eles, Senhor, pelo Teu Santo Espírito vão compreender e aceitar, Senhor, a Tua palavra, se convertendo a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Enquanto, Senhor, há fogo de vida, nós podemos falar a Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nos entregamos todos, Senhor, a Ti nesta noite, Deus, faz parte da nossa vida sempre, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a colocar-Te cada vez mais no centro da nossa vida, das nossas escolhas, Pai, para que não pequemos contra Ti, Senhor. Senhor, faz-nos guardar os Teus mandamentos no nosso coração, Senhor, para que não haja, Senhor, erro em nós, Senhor, que possam vir julgar, Deus, possam vir, Senhor, deturpar, Senhor, o Teu nome, Senhor, e a Tua sã doutrina, Pai. Obrigada, Senhor, por cada um dos meus irmãos. Deus, fortaleça cada um, Senhor, e, Senhor, que nós possamos crescer em amor, em fé, Senhor, em justiça, Senhor, em verdade, Deus, em piedade, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada por nos ter assistido, por estar a ouvir. Obrigada por abrir o seu coração para a palavra de Deus. Continue a ler a palavra, a aprender com a Bíblia, aprender com os seus pastores, aprender no lugar onde tu estás. Se estás com alguma contenda com pastores, ora, coloca-te aos pés de Deus. Não sejas aquela pessoa também que anda de igreja em igreja, mas tem uma igreja permanente, uma igreja que tu podes contar, em que quando tens dúvidas ou quando tu tens problemas, tens alguém ao teu lado que te ensine e que também te exorte. Amém? Um beijinho para todos vocês e encontramos-nos este domingo às 10 da manhã. Tchau!